No ano 27 depois de Cristo, a cidade de Fidenai, ali perto de Roma, organizou um evento massivo. Construíram um anfiteatro de madeira gigantesco, novinho em folha, que estava absolutamente lotado para um espetáculo. E, do nada, a estrutura inteira simplesmente colapsou. Caramba, pois é. Essa foi, sem dúvida, uma das maiores tragédias da engenharia antiga. Estima-se que umas 20 mil pessoas morreram ali naquele dia. E sabe o que é mais chocante? O desastre não aconteceu por falta de material ou de força de trabalho. O erro foi estritamente matemático. Exato. Mais especificamente, foi uma incapacidade gigantesca de calcular números quebrados, tipo a carga estática fracionária das arquibancadas. Eles tentaram erguer um colosso arquitetônico usando um sistema numérico que era, assim, péssimo para frações. E o resultado foi essa catástrofe que a gente comentou. Totalmente. Então, hoje, a nossa imersão vai entrar de cabeça num território que causa arrepios na maioria das pessoas, que é a matemática das frações. Eita, é o momento exato na vida escolar em que a lógica parece que vai pro ralo e o pânico se instala, né? Com certeza. Mas a missão desse nosso laboratório mental de hoje não é revisar a matéria para passar em prova. A gente quer curar esse medo histórico das frações, transformar nossa mentalidade e revelar como dominar os números quebrados foi e ainda é a verdadeira engenharia de sobrevivência das civilizações. A matemática não é uma punição, sabe? Ela é o código-fonte da realidade. E o nosso material de hoje reflete muito isso. Sim, as nossas fontes estão incríveis. A gente cruzou relatórios pedagógicos sobre estruturas cognitivas da aritmética, umas cartilhas históricas sobre a arquitetura dos números e até documentação sobre logística antiga e moderna. É muito material bom. E a chave, tipo ponto de partida, antes da gente mergulhar nessa história, é entender algo muito libertador. O que seria? Quem nos ouve precisa saber que as pessoas do passado, que ergueram pirâmides e mapearam estrelas, tinham o mesmíssimo equipamento biológico que a humanidade tem hoje. O cérebro humano é idêntico. Ah, então não era uma inteligência alienígena ou superior. De jeito nenhum. A grande diferença era só a forma como a lógica era aplicada à natureza. Eles eram mestres que usavam a matemática como ferramenta de domínio físico. Mas, bom, para decodificar esse universo, a gente precisa preparar o nosso equipamento de decodificação primeiro, né? O nosso ambiente e a nossa mente. O material fala muito disso. Aprender matemática de verdade exige uma configuração quase que analógica. Papel em branco, um bom lápis, uma mesa limpa. Nada de abas abertas no navegador. Zero. A remoção absoluta de distrações digitais é inegociável. Não dá para absorver a linguagem do universo com notificação piscando na tela do celular, sabe? O ambiente físico dita o foco mental. Faz todo sentido. E sobre o ambiente mental? A fonte traz uma ideia fascinante de adotar a mentalidade de um programador de software. Eu achei isso muito curioso. É uma sacada ótima. Na programação, quando um código falha, ninguém entra em desespero e acha que é burro. Eles assumem que há apenas um bug na lógica, um erro temporário. Ah, e com as frações a abordagem tem que ser igualzinha. Rigorosamente a mesma. Errou um cálculo de fração, não é falta de inteligência. A ideia é isolar o erro, consertar a regra que você aplicou errado e rodar o cálculo de novo. Sem emoção, só depuração lógica. Adorei. Exato. E a raiz desse erro de matemática quase sempre tem um nome específico lá na ciência cognitiva, que é o viés do número inteiro, certo? Então vamos desvendar isso. O que exatamente é esse viés e por que ele bagunça tanto a nossa cabeça? Então, desde a infância, o cérebro é treinado para contar objetos discretos e inteiros. Uma maçã, duas maçãs. E com isso, a gente internaliza umas regras que parecem leis do universo. Tipo achar que a multiplicação sempre aumenta a quantidade das coisas? 10 vezes 2 é 20. Fica maior. Isso mesmo. Só que, quando as frações entram no jogo, essa regra fundamental quebra. Se a gente multiplica 8 por 1/4, o resultado é 2. O negócio encolheu. Nossa, isso gera uma dissonância cognitiva absurda na gente. O cérebro rejeita a operação porque ela viola uma lei que a gente aprendeu anos antes. Perfeito. O cérebro entra em choque.
como tentar aplicar as leis da caminhada em terra firme, só que lá na natação, a física muda completamente, o atrito é outro. E se a gente tentar só andar na água, vai afundar. A mente resiste muito a essa mudança de ambiente. É uma analogia brilhante. A gente está mudando o meio físico da lógica. Mas se é tão antinatural no começo, qual seria a melhor forma de visualizar uma fração sem dar um nó na cabeça de quem está acompanhando a gente? O primeiro passo, e talvez o mais importante, é abandonar de vez aquela velha imagem da fatia de pizza. Aquela que a gente vê em todo livro de escola. Aquela mesma. O problema do ensino é focar nas frações só como pedaços estáticos. Linguisticamente falando, nós usamos as frações como operadores dinâmicos o tempo todo na vida real. Como assim, operadores dinâmicos? Quando a gente fala, por exemplo, 1/3 de um investimento, essa palavra de não indica posse. Na matemática, esse de atua como um fator de escala multiplicativo. Ah, entendi. Não estamos cortando um objeto com uma faca. Estamos aplicando uma lente que reduz a escala daquela quantidade. A fração é, na verdade, uma ação contínua. Exatamente. É uma ação. E aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. Porque se a fração é um operador de escala e a multiplicação faz sentido assim, o que acontece com a divisão? A temida divisão de frações. Pois é, na escola a regra de ouro era mantém a primeira, inverte a segunda e multiplica. Eu decorava isso só para passar de ano, mas sempre me pareceu um truque barato de mágica. Qual é a lógica real por trás desse ilusionismo todo? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão. Esse atalho de inverter esconde, na verdade, uma lógica humana brilhante. A gente se confunde porque tenta usar a divisão partitiva, que é o ato de compartilhar coisas. Tipo dividir balas com os amigos. Exato. Mas as frações brilham de verdade na divisão de medida. Em vez de perguntar como eu divido isso para 3 pessoas, a pergunta certa que a gente tem que fazer é: quantas vezes essa medida cabe ali dentro? Dá para ilustrar isso com um exemplo prático do mundo real, para clarear? Com certeza. Imagina velocidade e distância. Digamos que um carro viaja a 0,5 milha por hora. Tá, 0,5 milha por hora. Bem devagar. Bem devagar. E para descobrir quanto tempo ele leva para percorrer 3 milhas inteiras, a equação na escola seria 3 dividido por 1/2. A lógica física diz o seguinte: se leva 1 hora para fazer 0,5 milha, então leva 2 horas para fazer 1 milha inteira. Faz sentido. Esse número 2 é o inverso. É o recíproco da fração de 1/2. Ele é a verdadeira taxa da unidade. Ah, caramba! Então basta a gente pegar a distância total, que é 3, e multiplicar por essa taxa da unidade inteira, que é o 2. 3 vezes 2 igual a 6 horas. A divisão foi completamente contornada e virou uma multiplicação lógica. Matou a charada. A regra de inverter e multiplicar não é magia do professor. É o nosso cérebro encontrando o valor da unidade inteira primeiro, para depois escalar tudo. Nossa, isso tira um peso das costas. Faz todo sentido. Mas aí a gente entra no próximo chefe de fase desse videogame da matemática, não é? Lá vem ele. Se redimensionar e escalar, é tranquilo quando a gente entende a lógica. O que acontece quando tentamos somar coisas diferentes? Aqui a gente entra no terror absoluto de muita gente. O mínimo múltiplo comum, o famoso MMC. O MMC sofre de um problema sério de relações públicas na educação. A dificuldade começa puramente com a semântica. É um paradoxo. Um paradoxo de quê? De unidades. Isso. Sabe aquela ideia de que é impossível somar 3 maçãs com 2 laranjas e obter 5 maçãs laranjas? Sei, claro. Não se mistura coisas diferentes. Na matemática, a regra proíbe somar 1/2 com o terço diretamente pelo mesmo motivo. São unidades de medição completamente incompatíveis. Metades e terços habitam, tipo, universos paralelos. Então, o MMC não é uma tortura inventada pelos professores para dificultar as provas? Muito pelo contrário, ele é uma salvação mecânica. É o ato cognitivo de unitarizar as coisas. O MMC é a busca física da humanidade por um terreno de medição universal. Deixar tudo no mesmo padrão, né? O material cita um conceito visual muito bom para provar isso: o modelo de barras de Singapura e as grades proporcionais.
Sim, é uma das formas mais geniais de visualizar. Deixa eu tentar ilustrar isso para quem está escutando a gente e não tem um quadro negro na frente agora. Imagina que eu pego um quadrado de papel transparente e desenho 2 linhas verticais nele. Eu divido esse papel em 3 colunas. Terços, certo? Certíssimo. Terços verticais. Aí, se eu pegar outro quadrado de papel idêntico, mas agora desenhar 3 linhas horizontais nele, eu divido ele em 4 faixas horizontais de altura, ou seja, quartos. E se eu colocar um papel em cima do outro contra a luz, A interseção das 3 colunas verticais com as 4 linhas horizontais cria instantaneamente uma nova grade perfeita contendo 12 pequenos quadradinhos idênticos. 12 é o MMC de 3 e 4. Exato. É a prova visual irrefutável de que a gente precisa multiplicar os denominadores para achar um chão em comum. Gente, é genial. É como pensar em tradutores. O MMC é como colocar 2 pessoas que falam dialectos totalmente diferentes numa mesma sala. Para que a soma das ideias aconteçam, eles precisam encontrar um terceiro idioma. Um grid comum que ambas compreendam perfeitamente para a comunicação não desmoronar. E a palavra desmoronar nos leva direto de volta àquele nosso gancho lá do início do episódio. Quer dizer, do início da imersão. Porque encontrar esse grid de medição não era debater teoria numa sala de aula na antiguidade. Era engenharia de sobrevivência das pessoas. Sem dúvidas. No Egito Antigo, a inclinação monumental das pirâmides dependia inteiramente de um cálculo fracionário. Acho que o nome era Seked, né? Isso mesmo, o Seked. Ele era a relação geométrica da inclinação. Basicamente a razão entre o recuo horizontal e a altura vertical, que eles mediam em cúbitos, palmos e dígitos. E eles usavam aquelas frações unitárias para calcular, certo? A história da pirâmide curvada do faraó Snéfero é impressionante. Ela é, até hoje, um monumento gigante a uma correção de rota fracionária. Foi um momento crítico. Durante a construção dessa pirâmide, os engenheiros perceberam, pelo estresse nas pedras, que aquela montanha ia colapsar se continuasse subindo naquele ângulo. Ia ser um desastre tipo Fidenai. E o que eles fizeram? No meio da obra de uma das maiores estruturas do planeta Terra, eles recalcularam as frações todas, alteraram o Seked para um ângulo mais suave e salvaram o projeto. Eu fico fascinada com a ideia de recalcular o peso de uma montanha de pedra na metade do caminho. É surreal. E essa matemática fracionária deles também segurava a sociedade, né? Não só as pedras. O símbolo do olho de Horus não era só misticismo. De jeito nenhum. O olho de Horus funcionava na prática como um sistema de frações de base 2. Diferentes partes do desenho do olho representavam um meio, um quarto, um oitavo. E isso era usado no dia a dia? Estritamente para garantir equidade na distribuição de grãos e de pão. O governo egípcio usava progressões aritméticas baseadas nessas frações para dividir pães entre trabalhadores de diferentes hierarquias. Ah, porque se a divisão fosse injusta, a galera ia se rebelar. A matemática transparente garantia a paz social. Totalmente. Mas sabe o que é interessante? Essa necessidade de uma linguagem comum não era exclusividade egípcia. Se a gente for lá para a Babilônia, vemos que eles resolveram o problema das frações de um jeito completamente diferente. Eles não usavam a base 10 como nós. Eles usavam o sistema sexagesimal, não é a base 60? Mas por que 60? Sempre me pareceu um número tão aleatório para basear toda uma matemática. Parece aleatório, mas na verdade é um dos números mais brilhantes que eles poderiam ter escolhido. O número 60 é altamente divisível. Como assim, altamente divisível? Olha, ele pode ser dividido de forma limpa por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 e 30. Caramba, é muita coisa. Tenta dividir 10 por 3 no nosso sistema e a gente ganha aquela dízima periódica irritante, tipo 3,333, até o infinito. Mas se você divide 60 por 3, o resultado é 20, inteiro e perfeito. O sistema babilônico evitava as temidas frações sujas. Ah, então é por isso que eles eram monstros absolutos na astronomia. Com uma base limpa assim, sem dízimas irritantes, eles conseguiam mapear o ciclo dos planetas com uma precisão que é absurda até hoje. Com certeza. E a herança deles está em todo lugar hoje. A gente divide o tempo com ela, 60 minutos numa hora,
E a geometria também. O círculo tem 360 graus. Tudo graças a essa genialidade babilônica. Nós vivemos literalmente sob as regras da Babilônia hoje. Mas me tira uma dúvida. Como que eles conseguiam gerenciar tamanha complexidade sem usar os símbolos numéricos empilhados que a gente usa hoje na escola? O tracinho, o número em cima e embaixo. Nossa, é aí que a história fica turbulenta e, por incrível que pareça, até sangrenta. Sangrenta? Como assim? A evolução de como a humanidade escreveu as frações foi cheia de rivalidade. Se a gente pegar a Grécia Antiga, por exemplo, a escola pitagórica acreditava que os números inteiros e as frações limpas eram a linguagem divina do cosmos. Tudo era proporção harmônica e perfeita para eles. Isso. Até que um matemático e filósofo chamado Hipaso começou a investigar a diagonal de um quadrado que tem lado 1. E aí ele descobriu o quê? A raiz quadrada de 2. Que é um número irracional. Não dá para expressar como uma fração bonitinha de dois números inteiros. Vai para o infinito. Exato. Para a visão de mundo dos gregos, isso era uma falha inaceitável na perfeição do universo. Era um número herético, blasfemo. A lenda histórica conta que o pânico na escola foi tão grande que os colegas de Hipaso amarraram ele e o afogaram no mar só por ele ter revelado esse segredo irracional ao mundo. Espera aí, eles literalmente afogaram um colega de trabalho no mar porque o cara provou que uma fração não era redondinha? Isso sim que é levar a geometria a sério demais. É um extremo do rigor matemático, para dizer o mínimo. Que loucura. Mas pensando bem, enquanto os gregos morriam e matavam por causa de perfeição teórica, o Império Romano lidava com problemas bem mais práticos. Isso traz a gente de volta àquele desastre do anfiteatro de Fidenaie. O que rolou com os romanos? Os romanos eram engenheiros formidáveis, faziam aquedutos, estradas, mas eles cometeram um erro crasso na matemática. Eles usavam um vocabulário linguístico para lidar com frações. Palavras ao invés de símbolos numéricos ágeis. Sim, eles se baseavam na úncia, que significava 1/12. Era muito ligado ao peso das moedas. Só que, pensa bem, multiplicar números romanos já é muito difícil, usando letras. Multiplicar frações romanas complexas usando palavras inteiras e conceitos de peso é um pesadelo logístico indescritível. Imagina só, tentar calcular o peso estrutural de uma arquibancada com 20 mil pessoas pulando, usando palavras em vez de notação rigorosa. É pedir para a estrutura desabar na cabeça de todo mundo. E caiu mesmo. O desastre de Fidenaie foi, lá na essência, uma limitação drástica de design do sistema numérico deles. Custou 20 mil vidas. Então, se as palavras e as letras não funcionam para isso, de onde que veio esse sistema visual e elegante que nos salvou e que a gente usa no papel hoje? A salvação veio lá do Oriente. A Índia deu um salto gigantesco ao começar a empilhar os números uns sobre os outros, e consolidou o uso do zero. E na mesma época, a China usava tabuleiros de cálculo com varetas físicas e eles deixavam espaços vazios estrategicamente na mesa para evitar erros de posição. Usar o espaço vazio como representação matemática. Mas a arquitetura moderna da fração, aquela que a gente lê na folha do caderno, foi forjada em outro lugar, não foi? Foi forjada durante a Idade de Ouro Islâmica. Ah, a invenção daquela barrinha horizontal. O que divide o número de cima e o de baixo. Exatamente, o famoso vínculum. O matemático marroquino Al-Assar foi o cara que introduziu essa linha horizontal. E a palavra vínculum vem da própria anatomia. É o tecido ou tendão que une coisas que estão separadas no corpo. Que bonito pensar assim. Na matemática, a linha atua como um tendão que une a quantidade, que é o numerador em cima, com a identidade dela, o denominador lá embaixo. É uma síntese perfeita. E a evolução não parou aí. Pouco tempo depois, o persa Al-Kashi aperfeiçoa as frações decimais. E detalhe, ele fez isso 1,5 século antes dos europeus sonharem com decimais. Ele usou isso para projetar e construir as complexas abóbodas de muqarnas. Aqueles tetos lindíssimos, todos fragmentados e super geométricos das mesquitas. Aqueles mesmos. Precisão decimal pura. E me diz uma coisa. Quando todo esse pacote numérico árabe super eficiente finalmente chegou na Europa medieval, as pessoas não aceitaram de braços abertos logo de cara, certo? Longe disso.
Rolou uma verdadeira guerra ideológica. De um lado da Europa, você tinha os abacistas. Eles eram bem conservadores, defendiam os números romanos e o uso físico do ábaco de madeira e muitas vezes tinham forte apoio da igreja. E do outro lado? Do outro lado estavam os algoristas, que eram compostos por mercadores e matemáticos que adotaram, contudo, os novos numerais indo-arábicos e o cálculo direto no papel. Imagino que a transição foi muito tensa. O cálculo rápido no papel, especialmente de juros compostos, devia ser visto com muita desconfiança pelos mais conservadores. Era visto quase como uma arte obscura, uma feitiçaria, porque quem dominava aquilo acumulava riqueza muito rápido. Mas, no fim do dia, a conveniência capitalista vence. A lei marítima mercantil foi o que botou pressão na Europa para aceitar as frações modernas, não foi? Exato. Pensa nas tempestades oceânicas. Quando os navios enfrentavam Mar Brava e os marinheiros precisavam jogar mercadoria preciosa ao mar para o barco não afundar, isso gerava um evento legal chamado de avaria grossa. E os mercadores sobreviventes precisavam dividir o prejuízo e o risco financeiro entre todos os investidores daquela viagem de volta ao porto. E você só faz isso se tiver frações exatíssimas. Quem dominava o cálculo fracionário no papel de forma ágil dominava as leis do comércio oceânico. Não tinha como voltar para o ábaco. Que jornada fascinante! Pensar que tudo isso, as tábuas de argila na Babilônia, passando pelos afogamentos gregos, pelos conflitos europeus até as rotas comerciais, tudo isso construiu a espinha dorsal invisível que sustenta, muito literalmente, a nossa civilização de hoje. Sim. Se a gente olhar para o mundo físico agora, ele continua completamente refém da precisão das frações. A engenharia civil atual não dá um passo sem isso. O material de hoje traz um exemplo da construção civil que me deixou em choque, a mistura do concreto padrão M15. O concreto que ergue os nossos arranha-céus. Essa mistura exige frações absurdamente rigorosas de cimento, de areia e de brita. E a razão mais crítica de todas ali é entre a água e o cimento. É brutal, né? O relatório diz que se a fração de água errar por uma margem mínima, o concreto fica poroso e racha com o tempo. E um prédio de 50 andares pode ser condenado por causa de um desvio minúsculo lá na casa dos números decimais de uma betoneira. A logística global também não escapa, né? Cadeia de suprimentos usam algoritmos fracionários super complexos para não quebrarem o fluxo do mundo. Tem aquele algoritmo SDVRP. O roteamento de veículos com entrega dividida. Esse sistema serve para quebrar e distribuir frações exatas e volumosas de cargas entre navios gigantes e frotas de caminhões. É pura logística fracionária para evitar o colapso do comércio mundial. Mas sendo bem honesta com você, a aplicação que eu achei mais onipresente hoje está no mundo digital. O design das telas dos celulares e das TVs que a gente olha o dia inteiro. Ah, com certeza. A famosa proporção de 16:9 em monitores. Esse aspect ratio universal é pura matemática do maior divisor comum extraída das resoluções de pixel da tela. E quem trabalha com programação de sites lida com isso na veia todo dia. O sistema CSS Grid, que organiza visualmente tudo que aparece na internet pra gente, usa unidades chamadas de FR. E sabe o que o FR significa? Literalmente unidades fracionárias. Elas dividem todo o espaço livre da tela do celular ou computador de uma forma super dinâmica para que o layout do site se adapte a qualquer monitor. É um espelho visual exato daquela arquitetura antiga das grades de papel sobrepostas que a gente estava comentando antes sobre o MMC. Os programadores de hoje, alinhando caixas num site com unidades de frete, estão operando com o mesmo espírito mecânico dos caras que calculavam sequed nas areias do Egito Antigo. As pirâmides modernas só mudaram de material. Agora elas são erguidas com código puro. E se formos conectar isso com o quadro geral de tudo que a gente está falando, tem uma tecnologia onde a abstração da fração atinge um nível impensável. A compressão de dados digitais por meio da codificação aritmética. Como assim? Eu preciso que você me explique como que uma fração comprime um filme inteiro em alta definição que eu assisto lá no streaming de vídeo. É fantástico.
Imagina aquele processo das bonecas russas, as matroscas. Aquelas que abrem e tem uma bonequinha menor dentro da outra? Exatamente. Na codificação aritmética, em vez do sistema dar um código binário gigante para cada letrazinha de um texto ou pixel, o algoritmo pega a mensagem inteira e a espreme dentro de uma única, minúscula fração decimal, que sempre fica localizada entre o 0 e 1. Tipo uma régua matemática infinita. Sim, uma régua infinita. Digamos que a letra A aparece muitas vezes num arquivo. Ela ganha um espaço grande nessa régua, talvez de 0 a 0,5. A próxima letra restringe esse espaço um pouquinho mais, o algoritmo fica ali multiplicando e subdividindo esse intervalo de forma contínua até acabar o arquivo. Caramba! Quer dizer que no fim de um livro enorme ou de um vídeo inteiro, o arquivo final não é 1 milhão de códigos jogados num servidor, e sim apenas um endereço fracionário absurdamente específico? Um único número, tipo 0,7349, e por aí vai. E aí, quando o computador ou celular de quem está assistindo recebe essa fração minúscula, o processador faz toda a matemática reversa, abrindo aquelas bonecas russas uma por uma numa velocidade incrível, até revelar o vídeo inteiro para a pessoa dar o play. Isso é de explodir a mente. A civilização depende disso. O que nos leva a uma reflexão importante e a uma grande síntese de tudo isso. A fração precisa urgentemente ser resgatada daquela imagem traumática e de pânico da sala de aula de quando a gente era criança. A fração não é só um pedacinho cortado numa prova escolar para dificultar nossa vida. Ela é e sempre foi uma lente contínua de escala. Uma linguagem eterna que pega todo o caos bruto e desordenado da natureza ao nosso redor e impõe ordem, proporção, segurança e até mesmo a beleza estética nas coisas que nós construímos enquanto sociedade. Dominar a linguagem fracionária é literalmente herdar o intelecto e as ferramentas desses brilhantes mestres construtores antigos. É parar de ter medo e começar a decodificar o mundo. É uma mudança de paradigma essencial para o cérebro. E, olha, para a gente encerrar esse nosso mergulho profundo de hoje, eu quero deixar uma reflexão final, tipo uma semente provocativa para nossa audiência que me deixou super intrigada além dos relatórios. É algo que mostra o perigo colossal que é ignorar os decimais invisíveis que operam por trás da cortina. Adoro quando terminamos com esse tom de mistério e cuidado. O que aconteceu? Lá no ano de 1582, a humanidade enfrentou uma crise muito bizarra, uma crise literal no fluxo do próprio tempo. O calendário antigo em uso, que era o calendário juliano, operava sob a premissa super sólida de que o ano solar tinha exatamente 365 dias e um quarto de dia. A matemática deles parecia robusta e perfeita na época, né? Parecia, só que ela estava errada por uma mera fração de 0,0075 dias por ano. Pensa bem, é um erro completamente invisível no tempo de vida de uma pessoa normal. Ninguém percebe isso. Mas é um erro implacável lá na engrenagem cósmica com o passar dos séculos. Porque século após século, essa fração invisível de 0,0075 foi se acumulando caladinha, e isso começou a arrastar as estações do ano e os equinócios para fora de sincronia. A crise astronômica ficou tão severa e insustentável que o Papa Gregório XIII teve que tomar uma decisão radical e traumática na época, tudo para consertar a matemática da realidade de volta. E o que ele fez? Em outubro de 1582, a Igreja simplesmente ordenou que a humanidade apagasse 10 dias inteiros da história oficial. As pessoas foram dormir no dia 4 de outubro e acordaram por decreto no dia 15 de outubro. 10 dias inteiros da vida das pessoas deletados da existência por causa de um acúmulo escondido de uma fração na casa dos milésimos? Exatamente isso. 10 dias evaporaram. E a pergunta super provocativa que fica no ar para quem está acompanhando a gente hoje pensar em casa é a seguinte: se uma pequena fração imperfeita de 0,0075 foi poderosa e invisível o suficiente para deletar 10 dias inteiros da nossa história e do nosso tempo, que outras frações invisíveis e aparentemente inofensivas
estão se acumulando agora mesmo na nossa infraestrutura econômica, nos algoritmos das redes que usamos ou nas fundações da sociedade moderna, só aguardando o inevitável ponto de ruptura para forçar uma gigantesca e dolorosa correção lá no nosso futuro. Baita questionamento. Fica aí o aviso de que, na matemática, os detalhes invisíveis governam o todo. Fica o alerta e a reflexão para todo mundo. E que nós continuemos sempre com essa curiosidade incansável de decodificar o universo à nossa volta. Até a próxima análise profunda, pessoal. Tchau, tchau.